Eu queria falar um pouquinho nessa noite, rapidamente, porque hoje é uma noite especial, né? Eu quero compartilhar com vocês a respeito das tempestades. Falava eu hoje de manhã que no domingo, sábado retrasado e sábado passado, ontem, estivemos fora da cidade fazendo casamentos, 136 casamentos já feitos pelo nosso ministério, e eu falava para o casal a respeito dessa tempestade, que consta lá em Mateus 7, 24. Fala assim o texto: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas, esse mais adversativo aqui, ele vem não contrariando, mas vem se opondo, ou trazendo uma informação contrária, porém com o mesmo objetivo de esclarecimento da frase anterior, ou do pensamento anterior. Mas, contudo, porém, todavia, portanto, conquanto, todavia. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Em momento nenhum fala que são duas tempestades. Aqui não são duas tempestades, é uma tempestade apenas, que atinge ao mesmo tempo duas casas. Uma vez só que a chuva caiu, uma vez só que o rio transbordou, uma vez só que o vento soprou, não existem duas vezes. É uma única vez, porém atingindo cada casa na sua própria realidade. Uma construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. E a que foi construída sobre a areia foi grande a sua ruína, diz o texto. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas ou como os fariseus. Bem, nós temos três variáveis no texto. Eu quero que a gente analise essa tempestade, porque eu quero falar sobre outras tempestades. As variáveis são os homens. Um era prudente, o outro insensato. Segunda variável, a fundação da sua edificação. Uma sobre a rocha, a outra sobre a areia. A terceira variável é o resultado final dos seus empreendimentos. Uma caiu e a outra se sustentou. E tem três ações permanentes no texto. Novamente, os dois homens. Agora, não analisando a personalização de cada um deles, mas entendendo que são dois homens que têm empreendimentos semelhantes. Não há nada de diferente de uma casa para outra. As duas casas são exatamente iguais. Não há nada, uma não tinha mais cimento que a outra, uma não tinha um telhado melhor. Não. As casas são exatamente iguais. A segunda, que não varia, é a edificação de um projeto de vida, feitas do mesmo material. Ambos sonharam igual. A questão aí não foi a casa, é a terceira expressão, as mesmas intempéries da vida, caíram sobre uma casa e caíram sobre a outra. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra as casas. O mesmo vento, a mesma chuva, a mesma tempestade caiu sobre bons e sobre ruins, sobre prudentes e sobre insensatos. O que modifica aqui não são as tempestades, ou não é a tempestade, porque é a mesma tempestade, mas o resultado final, pela escolha dos construtores da casa, os resultados diferentes. Qual foi a lógica contextual traduzida por essa tempestade? A lógica é a seguinte: construa sempre sobre as bases sólidas e estáveis da vida, pois as tempestades são constantes e elas podem vir apenas para te educar e não para te fazer sofrer. Rocha e areia. Areia a move. O texto, na realidade, fala sobre duas construções
de Deus. Fala sobre duas edificações permitidas por Deus. A móvel natureza humana, matéria usada por Deus para a construção do seu principal projeto, o homem. A móvel é a areia, a terra da qual o homem foi construído, fabricado. E a rocha, a roque, principal referência de Jesus, pedra angular de sustentação, de sucesso em qualquer construção. Duas construções. O primeiro Adão, a móvel, o último Adão, a rocha. Ambos sujeitos às mesmas intempéries da vida, só que de naturezas distintas. O primeiro Adão, natureza terrena, humana. O último Adão, natureza divina, eterna, perene. Duas construções. E o importante agora é saber qual das duas construções, ou qual das duas bases você tem fundamentado a sua vida. No primeiro Adão, ou no último Adão. Eu quero avaliar outras três tempestades e o que elas nos revelam. Porque toda tempestade revela alguma coisa para a gente. Deus, Ele fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal. Não existe em Deus nenhum milímetro cúbico de maldade ou de intenção de maldade quando permite sobre as nossas vidas tempestades. Assim, o objetivo de nos ensinar através delas. A primeira tempestade a ser analisada é aquela que nos revela o pecado. Ela está lá em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, ou Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, capital da Síria na época, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, uma cidade da Espanha. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram, cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar a carga que estava no navio, para a aliviarem. Jonas, porém, descendo ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe, que estás fazendo, tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Respondeu-lhe ele, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Nesse texto, nessa tempestade, Jonas é a tipificação do pecado. O mesmo pecado que ocasiona algumas tempestades na vida de cada um de nós. Eu falei esses dias atrás numa pregação que nós passamos 70% do nosso tempo, segundo análise e resultado de pesquisa, 70% do nosso tempo nós passamos resolvendo problemas que não teríamos se não os construíssemos. Problemas que nós próprios buscamos com as nossas próprias mãos e construímos eles. Depois nós ocupamos 70% do nosso tempo para resolvê-los, quando poderíamos tê-los evitado. Nós somos muito reativos e pouco proativos. Concernente ao pecado, muita coisa poderia ser evitada nas nossas vidas. Muitas tempestades que vêm somente para evidenciar o pecado em nossas vidas e para solucionar. Esse tipo de tempestade, ela vem para resolver o teu problema.
ou vem para te resolver através do problema. E nós sofremos as margaças das nossas próprias atitudes e das nossas próprias opções. O interessante é sempre que essa tempestade se apresenta, ela revela desobediência à vontade de Deus. Não há como apaziguar as tempestades, dessas que nos mostram o pecado, sem lançar fora, lançar no mar do esquecimento o Jonas, que é a tipificação do mal, a tipificação da desobediência, daquilo que se afasta do projeto de Deus. O grande problema é que o nosso Jonas, às vezes, já conquistou a nossa própria vida. Um emprego que não queremos largar, de repente pode ser o Jonas. Deus quer algo para a gente, Deus quer nos dar uma estrutura ou uma conquista maior do que pensamos, mas por falta de fé, por falta de esperança em Deus, por falta de pacificação da alma, entendendo que o nosso Deus é quem é o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus da provisão, nós muitas vezes nos apegamos a situações e perpetuamos essa situação por medo. Perpetuamos essa situação por desobediência, porque Deus vem e transmite a nós, muitas vezes, expressões de tomadas de decisão, mas nós não temos coragem. Não temos coragem de mudar situações que devam ser mudadas. Somos resilientes e resignados com aquilo que deveria ser mudado. E não temos tido sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Uma pessoa da qual não queremos nos afastar. Amados, quantos Jonas nós carregamos vida fora dentro do barco da nossa vida? Quantos Jonas atrapalham muitas vezes o projeto de Deus na nossa vida? Quantas pessoas que não queremos deixar no meio do caminho, uma sociedade que tem destruído a pacificação da alma, uma sociedade que é sempre rilhenta, uma sociedade que tem sempre interesses espúrios, uma sociedade que inferniza a tua vida, que envenena a tua vida, mas você não tem coragem de desfazer essa sociedade e se desfazer do Jonas que você carrega a vida fora. Uma prática comportamental que se tornou um hábito recorrente. Nós sabemos que muitas vezes nós temos hábitos recorrentes e vícios que atrapalham o nosso crescimento espiritual, atrapalham a pacificação da alma. E nós vamos aceitando, nós domesticamos pecados, nós praticamos o pecado no varejo e confessamos o pecado no atacado. Nós pacificamos a alma com uma oração religiosa que entrega nas mãos de Deus aquilo que nunca entregamos. Só falamos que entregamos e nunca entregamos, que é a nossa vida e a nossa privacidade. São Jonas que nós carregamos vida fora. Um grupo de amigos perniciosos, roda de escarnecedores. Quantos de nós temos amigos antigos, antes de nos convertermos, antes de nos tornarmos filhos de Deus, antes de pacificarmos a alma com o verdadeiro evangelho, e depois nós não conseguimos nos afastar desses amigos. Esses amigos são perniciosos, sempre piadas picantes, sempre indiretas, sempre expressões de desrespeito à nossa fé, à nossa opção religiosa. Quantas coisas como essas acontecem e nós não conseguimos nos desfazer dos Jonas que carregamos. Ambientes tóxicos, mas prazerosos. Quantos de nós visitamos a internet naquilo que não agrada a Deus e não conseguimos desvencilhar de hábitos como esse? Quantas pessoas, quantos cristãos estão carregando Jonas dentro do barco de suas vidas? E com isso atraindo tempestades que Deus manda para revelar o nosso pecado, revelarmos-nos como pecadores e necessitados de Deus. Aí fazemos como no verso 5, jogaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Começamos a nos livrar daquilo que nos são preciosos.
Jogamos fora amigos, amizades, pessoas importantes para a nossa vida, para não jogarmos o Jonas fora. Valores que deveríamos jogar, abrimos mão, que nos fará muita falta no futuro, por não identificarmos o nosso Jonas, ou até mesmo para alívio de consciência, porque no fundo, sabemos quem são os Jonas, mas não temos a coragem de nos desfazer deles. Mas reparem, onde geralmente se encontra Jonas. Onde Jonas se encontra dentro de você? No verso 5 fala: Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo deitado, dormia profundo sono. Jonas nunca se apresenta para ser jogado fora. Jonas sempre estará no mais profundo do nosso ser, na nossa intimidade, e nunca se manifestará como tal, nunca se oferecerá a te deixar para resolver o seu problema. Jonas é egoísta, Jonas é possessivo, Jonas é controlador, Jonas é ciumento, Jonas te faz sofrer, Jonas está no mais íntimo do seu ser. Jonas é a sua própria natureza, e muitas vezes Jonas é você mesmo, é a sua velha natureza. Você luta contra você mesmo, você luta contra a tua natureza perversa, contra a tua natureza humana, você luta contra tudo aquilo que se opõe à ação de Deus na tua vida. O problema de Jonas sempre será o fato de que ele nos fará pensar que não podemos viver sem ele, e sempre será muito difícil se livrar do Jonas. Essa é a tempestade das decisões, aquelas que requerem da nossa vida uma atitude drástica e decisiva, aquelas que deixam cortes na alma, aquelas que ferem a nossa vida, aquelas que marcam as nossas lembranças. São aquelas tempestades que ou resolvem os nossos problemas, ou nos resolvem em meio aos problemas. Se você está vivendo essa tempestade, eu te digo, identifique o seu Jonas e jogue-o no mar do esquecimento. Porque essa tempestade, ela vem para resgatar você da perdição eterna. É aquela tempestade que Jesus fala que é melhor ficar sem um olho, ficar sem um braço, ficar sem uma mão, mas entrar nos céus. É melhor você sofrer essa tempestade e as consequências dela, mas tomar uma atitude que te leve à eternidade com o Senhor, do que você se entregar ao Jonas da tua vida. A segunda tempestade é aquela que revela o homem. E todas as vezes que o homem é revelado, a sua fraqueza é revelada. Está lá em Mateus 14. Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temais. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, sempre tem um mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Gadara. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus,
Espalharam a notícia por toda aquela região, lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. É importante lembrarmos de alguns detalhes. Eu os anotei aqui. Não havia barco a motor naquela época, simplesmente porque o motor não havia sido inventado ainda. Não havia barco a motor. Não havia barco de pesca daquela época com carena ou calado. Vocês conhecem carena ou calado no barco? É a parte do casco embaixo do plano de flutuação do barco em plena carga. É a parte que fica totalmente imersa. É usada para fender o mar e dar equilíbrio nas tempestades. Isso só foi criado pelos vikings no ano cristão do terceiro século. Então, naquela época não existia isso, os barcos eram chapados embaixo. Então, todo solavanco das ondas, os barcos sofriam. Não havia o equilíbrio feito pela carena. Quem tinha experiência com remos dentro do barco era Pedro, Tiago, João e André, porque eram pescadores. E por que eles estavam preocupados? Porque da última vez que Jesus havia proposto passar para Gadara, ir para Gadara, Jesus já estava no barco. Mesmo assim, a tempestade quase afundou o barco. E agora Jesus fala para eles: vocês vão só, eu fico aqui orando. Qual era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é a mesma dessa noite. Há momentos em que o homem tem que se revelar. Jesus estava preparando os discípulos para caminharem sem Ele, para estabelecerem o enfrentamento às tempestades, sem a sua presença. Mas não porque Jesus estivesse ausente, é porque há tempestades que o homem precisa enfrentá-las sozinho, que o homem tem que se revelar, que o homem tem que se setorizar, que o homem tem que se postar, o homem precisa se mostrar. A vida cristã, queridos, nessa tempestade, ela é decisiva para qualquer um de nós. Porque você precisa da sua experiência. Você precisa revelar a sua experiência. Pedro, que representa a igreja, Pedro fala para Jesus: se és tu, mande que eu ande sobre o problema, mande que eu ande sobre o mar. O lugar mais seguro para se estar não era andando sobre o mar, era dentro do barco. Só que dentro do barco era a revelação do homem, dentro do mar era a revelação de Cristo. E Pedro opta por ir até Jesus, e o medo das ondas faz com que ele afundasse. Imaginem vocês que todos tiveram medo da viagem em alto mar, no escuro, guiados apenas pelo limiar das velas, a uma distância de 13 quilômetros, que é a largura do Mar da Galileia, até Gadara, até Decápolis, as 10 cidades que não tinham controle romano. Gadara era uma delas. Eles talvez vissem de longe aquelas luzinhas flamejando, e o restante, aquele mar totalmente escuro. Sentiram medo. Tiveram medo de sair do barco, mesmo com 4 pescadores experientes, Pedro, Tiago, João e André. Sair sem Jesus, que não tinha nenhuma experiência de navegação, nem diurna, nem noturna, mas era Jesus. Tiveram medo da tempestade. Tiveram medo da aparição de Jesus andando sobre as águas, pensaram ser um fantasma. Tiveram medo do afogamento. Essa foi a tempestade marcada pelo medo, pelo pavor. Mas essa é a revelação do homem. O homem se revela fraco sem Jesus. O homem se revela fraco quando as decisões estão por sua conta. Esse tipo de tempestade, queridos, assola a vida de cada um de nós ao longo de uma existência.
Eu já passei muitas vezes por essa tempestade. A tempestade em que a decisão era minha. A decisão, eu tinha que tomá-la. Eu lembro, olhando para vocês, eu lembro, uma dessas tempestades foi a vida do Walter. Que o Walter, me reconhecendo como boca de Deus na vida dele, como seu pastor, falou: pastor, eu estou com um tumor na cabeça, os médicos dizem que eu tenho que operar imediatamente, a minha família diz que eu tenho que operar imediatamente, eu estou aqui em São Paulo, eu estou pronto para operar, eu opero ou não? E eu falei: Walter, me dá aí 1 hora, a gente volta a conversar em 1 hora. Eu já contei para ele isso. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui chorar no quarto. Mas chorar por quê, pastor? O que eu vou falar para esse irmão? O que eu vou falar para ele? Deus, eu não sei o que fazer. E não sabia, Walter. Não sabia. É difícil você passar por uma tempestade quando você precisa de Jesus presente. Mas graças ao bom Deus, Deus me deu convicção que não era para você operar. E eu liguei para o Walter e falei: Walter, preste atenção que eu vou falar para você. Pega tuas coisas e volta para casa. A família do Walter, claro, você está ficando doido? Esse pastor é doido e você mais doido ainda em acreditar nele. Você precisa operar, e é imediato. Mas Deus havia pacificado meu coração. Aquela tempestade que o homem teve que enfrentar, Jesus veio andando sobre o mar e alcançou a vida do Walter. Foi a presença de Jesus, foi a clareza com que ele manifestou o resultado da busca, que acalmou a tempestade do meu coração e a tempestade do coração do Walter. 2 anos, né, Walter, se passaram. 2 anos e meio se passaram. Naquilo que era urgente e urgentíssimo. 2 anos e meio depois, Deus trouxe a resposta. E Walter está hoje operado, curado, graças a Deus, sem sequela nenhuma, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas nessas tempestades, queridos, nessas tempestades que nós temos, em que o homem precisa se manifestar, você necessita da presença de Deus, você necessita de que no mar você veja Deus, Jesus andando sobre as ondas. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as ondas, ele entendeu que o lugar mais seguro não era o lugar que o homem havia determinado dentro do barco, mas era ao lado de Jesus, por sobre a tempestade, por sobre o problema e dominando o problema. Mas mesmo lá, Pedro teve medo. A palavra de Deus fala que o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas o Senhor Jesus sabe o quanto nós somos limitados. Ele sabe que a força dele se manifesta na nossa fraqueza. Ele sabe que quanto mais somos fracos, mais dependentes dele, mais ele atua nas nossas vidas. Mas eu vou dizer algo para vocês, prestem bem atenção. Satanás também sabe disso. Satanás também sabe disso. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Eu, inclusive, creio que a manifestação demoníaca, ela não denomina o demônio, ela denomina a pessoa. Vou explicar para vocês. No sincretismo religioso, no centro de Umbanda, Candomblé, quando se manifesta, por exemplo, pombagira, ou pombogiru, é o demônio da sensualidade, o demônio que age em desvios comportamentais nessa área da sexualidade. E a pessoa tem lá, sendo dominada por esse demônio, pombagira,
a tendência dela é que a fraqueza dela se apresente nessa área. E as pessoas falam, não, desceu pombagira. Na realidade, queridos, pombagira não é determinação do nome do demônio. Porque se esse demônio está numa pessoa agindo num desvio comportamental nessa área, e você, pelo poder do nome de Jesus, não do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, você ordena aquele demônio que ele saia daquela vida. Aquele demônio é obrigado a sair, porque está sujeito à autoridade espiritual. E o demônio sai dali. Mas se o demônio sai dali e encontra uma casa varrida, um coração aberto à presença dele, e ele entra em possessão numa outra vida, vocês já aprenderam, já temos ensinado vocês, tentação, opressão, obsessão, possessão, consagração. 5 estágios de Satanás da vida do homem. Possessão é o penúltimo estágio. Se o demônio entra naquele homem, eu pergunto a vocês, ele será possesso de pombagira? Não. Porque pombagira não é a identidade do demônio. Pombagira é a ação do demônio na vida do homem. É a fraqueza do homem. E a fraqueza daquela pessoa que tinha o demônio dito pombagira no sincretismo, a fraqueza dele é desvio comportamental. Se, nessa área da sexualidade, se o demônio entrou na outra pessoa que tenha sua fraqueza na brutalidade, na impulsividade, na precipitação, uma pessoa violenta, na violência, aquele demônio terá outra denominação, será tranca-rua ou alguma coisa nesse sentido. Mas ele deixou de ser pombagira e passou a ser tranca-rua? Não. A denominação do demônio não é pelo demônio, é pela pessoa possessa, é pela fraqueza da pessoa. Voltando à nossa linha de raciocínio anterior, a tempestade em que o homem tem que se apresentar vai demonstrar a sua fraqueza, vai demonstrar o seu medo. Por isso as tempestades têm que ser buscada em Deus a pacificação delas. Quando Pedro sai andando do barco, sai andando no mar em direção a Jesus, ele, como que representa a igreja, nos diz o seguinte, que a única forma de você acalmar uma tempestade é trazer Jesus para o barco da sua vida. Olhe no texto, o verso 6, quando Jesus entra no barco, o mar se acalma. Mas quem trouxe Jesus para o barco? Pedro, que foi ao encontro dele. E Jesus veio ao barco acudindo Pedro. Jesus entra no barco para acudir você. O barco da tua vida não afunda quando você vai buscar recursos em Jesus. Mas a manifestação é do homem. Essa tempestade manifesta o homem natural, limitado que há em você. Eu digo a você, Cláudio, você enfrentou uma grande tempestade esses dias, de enfermidade. Quando nós fomos à sua casa e nós oramos por você, eu senti que essa tempestade era do homem. Era uma tempestade para fortalecer sua fé. Era uma tempestade para arrancar você das soluções pessoais e levar você para a solução de Deus na tua vida. Essa tempestade, ela ocorre na vida de muitos de nós, e é natural que aconteça, porque ela é a tempestade para o crescimento do homem. Essa tempestade que só deixa de ser tempestade quando a fraqueza do homem é revelada, quando a fé é encontrada. É a tempestade que faz que você busque a fé, pelo poder da palavra. E por que eles passaram essa tempestade? Porque a palavra já havia sido liberada lá no verso 18, quando Jesus fala, vamos para o outro lado. E eles não ouviram a palavra. A palavra delibera a fé. É a palavra de Deus. Terceira tempestade. Aquela que revela Deus na sua vida. A primeira revela o pecado. A segunda revela o homem. A terceira revela Deus. Foi a primeira tempestade que Jesus livrou os seus discípulos. Está lá em Mateus 8, fala assim, vendo Jesus uma multidão ao redor de si,
deu ordem de partir para o outro lado do mar. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. E eles, porém, estavam dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor. Não é só mais Pedro pedindo, mas agora são todos os discípulos. Estamos perecendo. E lhe respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Já não é um de pequena fé, são todos de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nosso texto termina com a conclusão dos discípulos: que homem é este, que até a natureza lhe obedece? Eles estavam como muitos de nós estamos, no mesmo barco que Jesus, mas apenas contemplando o sobrenatural de Deus, sem reconhecer o Deus do sobrenatural. Por isso essa tempestade da revelação de Deus na sua vida. E essa tempestade é importante para a nossa vida. Quando Jesus fala assim: não vos peço nos livres do mundo, mas que os livre do mal, esse mal é com L, é um mal maligno. É o entendimento de que nós não podemos evitar a manifestação do pecado. Nós não podemos evitar que o passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho nela. Nós não podemos evitar que o pecado esteja se aproximando da gente, mas nós podemos evitar que o pecado faça morada no nosso coração. Muitos vivem essa tempestade e não veem a proclamação da palavra, a proclamação do poder de Deus. Não sentem a presença de Deus. Nós corremos um grande risco da igreja se tornar um conclave social. Não que haja algum mal nisso. Não, não há não. Rotary Club, Lions Club, não existe mal nisso. Mas não é essa a proposta da igreja. A igreja não pode viver um social, não pode ser um lugar de bons relacionamentos, um network. Muita gente frequenta a igreja para o contato, para os relacionamentos, para as amizades, porque aqui só tem gente boa e bonita. Amém, queridos? Aqui dentro é só gente boa e bonita. Então as pessoas gostam de congregar na igreja, mas nós corremos o risco de nos tornarmos amiguinhos de Jesus, coleguinhas de Jesus, nos tornarmos socialmente apenas admiradores do Evangelho, admiradores de um Evangelho que é marcado pelo poder de Deus. Nós não podemos nos condicionar a isso. Nós não podemos crer que no barco da nossa vida tenha um Jesus que seja apenas um bom exemplo de vida. O Jesus que tem que estar dentro do barco é o Jesus que acalma a tempestade, é o Jesus que tem voz de autoridade sobre a nossa vida, é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que salva, é o Jesus que transforma, é o Jesus que age no sobrenatural das nossas vidas. A manifestação de Jesus na nossa vida pode requerer uma tempestade na sua vida. Se você não reconhece Ele na bonança da vida, você o reconhecerá em meio à tempestade. É importante que nós tenhamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas crendo no sobrenatural de Deus, crendo no que Ele possa fazer em nossa vida e experimentando isso. No exemplo passado, os discípulos poderiam dizer assim: nós vimos o mar se acalmar, nós vimos Jesus andando, aliás, vimos dois deles andando. Pedro tomaria a palavra e diria: eu não somente vi, mas eu era um dos dois que andavam sobre o mar. Queridos, nós precisamos andar sobre o mar, nós precisamos experimentar Deus, nós não podemos viver uma vida sem a experiência com Deus. Quantas vezes já dissemos isso desse púlpito? Nesses 26 anos, a coisa que eu mais falo desse púlpito é: experimentem o Evangelho, não se sacie em apenas admirar o Evangelho,
mas viva o Evangelho. Eu descobri alguns anos atrás que Evangelho não é para se discutir. Eu não discuto Evangelho com absolutamente ninguém. Houve oportunidades em que eu poderia ter manifesto o Jesus que eu creio, e Jesus não deixou que eu saísse em defesa dele. Jesus me disse: não é assim. Não é assim. Não é pelo que falamos, é pelo que vivemos. Essa tempestade se vence ela pela experiência de vida. É a experiência de vida que nos levará para o outro lado. O medo paralisa, produz tormento, mas ele é apaziguado pela manifestação de Jesus em nossa vida. Quando você crê que esse Jesus possa acalmar a tempestade se acalma por si mesma, pela autoridade que Jesus tem na nossa vida e no que cremos. Não é a palavra que falamos que transforma a nossa vida, é a palavra que cremos que transforma. E você só vai crer se você tiver uma experiência. Nisso aí a ciência e o Evangelho têm a mesma premissa. Na ciência, nada se torna lei se não puder ser experimentado. Nós conhecemos a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É você pegar algo e soltar e ver ela funcionando. Então, se você pode experimentar a lei da gravidade, ela é uma lei. Ela é uma lei, porque pode ser experimentada. Mas geração espontânea é uma teoria. É apenas uma teoria, não pode ser experimentado. Evangelho não vivido e experimentado é um evangelho social, é um evangelho admirado, mas não é o evangelho que salva. O evangelho que salva é aquele que confessa Jesus por Senhor da sua vida. É aquele que confessa Jesus como tudo na nossa vida. É aquele que recebe a manifestação do poder de Deus. Vamos ficar de pé? Quem ouve e crê na promessa dada, atravessa para o outro lado. Quem não atenta ao que foi prometido, está fadado à morte. Essa tempestade é simples assim. É a que revela Deus na tua vida. Hoje, no 26º aniversário da Shalom, eu quero conclamar junto com vocês o senhorio de Jesus nas tempestades da vida. Que você possa sair daqui entendendo que existem tempestades que revelam o pecado. Existem tempestades que revelam o homem. Mas existem tempestades que revelam Deus na nossa vida. A palavra de Deus, quando fala que a tribulação produz a perseverança, que a perseverança produz a experiência, e que a experiência produz a esperança. Nós estamos falando dessa tempestade, que gera tribulação, mas ela gera uma experiência de vida. E quando ela gera experiência, ela gera em si mesma a esperança da salvação eterna. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero te levar a uma reflexão, e a partir dessa reflexão, você é livre para tomar a decisão que você sente que deva tomar. Entenda, quando lemos Mateus 7, nós vimos a explicação dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente. Tempestade cai sobre todos, prudentes e insensatos. Seja você prudente, seja você insensato, as tempestades virão. E quando vierem, lembre-se de procurar saber
que ela vai revelar? Ela vai revelar o pecado, o homem ou Deus na tua vida. Procure a revelação de Deus. Procure a interferência, a intervenção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um dos amados e declaramos, Senhor Deus, que toda e qualquer tempestade buscaremos te ver, ó Pai, para a solução das aflições, dos medos, e que o Senhor possa se manifestar para a honra e glória do teu nome e para a salvação dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, meu querido, e reflita sobre essa palavra em nome de Jesus.